Olá, eu sou Fê Piazza e estou aqui em mais um episódio do Sem Crachá. E hoje você vai conhecer mais uma personagem do nosso estado do Rio Grande do Sul. E se você acha que é impossível sair do interior de uma família que trabalha com agricultura, com plantio e se tornar presidente de uma grande empresa, ou quem sabe 4 faculdades, isso parece impossível, mas não é, até você conhecer a história de Marise Franchetti, Marice. É, Marice. Fron Marice Franchetti está aqui conosco hoje para tirar o crachá, só que é sempre aquele desafio, né? Não é um crachá, são vários crachás. Marice, muito bem-vinda ao nosso programa. E agora a gente vai começar a tirar 1, 2, 3, 4 crachás. Eu achava que a Marice tinha 3 diplomas. Contabilidade, administração e direito, que já não é pouca coisa. Aí eu converso com ela nos bastidores e eu fico sabendo que tem mais um, que é arquitetura. Vamos começar por aí? Me conta da onde tanta diversidade, da onde sai tanta energia. Bom dia, Fê, bom dia a todos. Eu acho que é propósito, não é quando tem propósito na tua vida e tu não pode desistir deles, né. Eu acho que eles são fios condutores que te levam a sonhos, né. E tu tem que sonhar e o sonho não é sempre o mesmo, ele muda conforme a gente vai trilhando a jornada. Então conforme a gente vai trilhando a jornada da nossa vida, pode ser que aquele sonho que a gente pensou quando estava lá atrás, não é o mesmo que a gente quer sonhar agora. Claro que tem uma questão de sobrevivência às vezes, né. Eu Uhum. saí de uma família de agricultores, agricultores com muita pouca terra, né. Eu nasci em Mussum, que hoje é uma cidade que está destruída praticamente, Pois é. né. E aí meus pais foram para Encantado, tinha um pouco de terra e aquela coisa assim de você e assim, eu percebo hoje o que acontece com o clima, acontecia naquela época Uhum. também. A gente plantava um pouquinho de soja, um pouquinho de milho, e era a mandioca, a batata, coisa que era a sobrevivência que a gente tinha, né, de casa. A gente vivia muito daquilo, né, de tirar leite da vaca, e tudo isso eu passei. Então, e aquilo ali eu acho que nos dá uma outra perspectiva perante a vida. A Uhum. dificuldade que a gente passa, ela tem 2 razões: ou tu desiste e vive no vitimismo, ou tu faz a diferença e te molda para aquilo que tu tem que ser na tua vida, né. E eu quis virar a chave da Hã. minha vida, fui a única filha que saiu daquela cidade, né. Quantos filhos? Quantos 6 irmãos? irmãos, uma falecida, mas estamos mais, Hum. né, tenho mais 4 irmãos, e foi a única que optou em um dia sair de Encantado, né. Já trabalhava lá, trabalhava num escritório de arquitetura, Uhum. onde eu já estava nessa questão da arquitetura, já estudava e coisa, e fiz totalmente um caminho, que eu não imaginava, né. E assim, e a trajetória da vida da gente, a gente, tem que ser alguma coisa como estrategista. Eu Uhum. sempre digo que a gente tem que ser um pouco do circo, porque a gente tem que ser trapezista junto, né. E quando tu é trapezista, tu sabe que o teu movimento, ele tem que ser coordenado para te levar para algum lugar. Então, faça sempre eu tenho um lema para mim: planejamento. Planeja. Então, e para mim a coisa que hoje, se eu tivesse que dizer lá atrás, eu saí de casa num momento, assim, num domingo, numa situação adversa, peguei um ônibus e vim para Porto Alegre. Com quantos anos isso? Isso com 19 anos. Eu não conhecia Porto Alegre, eu não conhecia nada de Porto Alegre. Não tinha nenhuma Nada, família, nada, nada assim, simplesmente subi naquele ônibus com muito pouco dinheiro, com uma sacola de roupa, com um pouco de roupa e vim embora, né. E me lembro, assim, muito, de estar vindo aquela época, e chegar e eu disse: "Como é que vai ser chegar na rodoviária?" Eu não conhecia uma rodoviária de Porto Alegre, não conhecia a rodoviária nem a do, né, não conhecia Porto Alegre. A cidade que eu mais tive um pouco maior era Lajeado, aham, perto de que é Encantado, próximo. que é É. próximo. Não conhecia, né. E aquilo me deu um pânico. A gente entra num pânico, mas eu tinha uma determinação. Eu não posso mais voltar para trás daqui. Agora eu só vou para frente. Não tenho como regredir e voltar, né. E foi uma coisa bastante, assim,
severa naquele Aham. momento, assim, porque não é que nem hoje, as facilidades que Sim. tu tem um contato, tu tem É. amigos, tem, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. E se hoje já é difícil para uma É. mulher tomar uma decisão dessa, naquela época então, né, Ai, Marícia? muito É. difícil, muito difícil. Chega e vai para onde, gente? Foi para um hotel? Não, procura Vê, um quarto para dormir? não tinha isso, eu dormi na rua, na verdade, nos primeiros dias, né. E eu acho que sempre assim, quando tu tem Aham. determinação e tu essa coisa assim de, propósito e saber que tu não pode voltar para trás, e saber que tu tem que ir para frente, né, porque é uma questão também, assim, de dizer, porque o meu pai disse: "Se tu vai sair de casa, tu não volta mais". Uhum. E, bom, então não volto mais, né. E para eles, assim, era ver Sérgio Zambiasi na Farroupilha, que derramava sangue, que era aquela coisa todo o tempo, né, que parecia que Aham, derramava sangue todo aham. dia, eles tinham aquilo né, É. eles também não conheciam, eram pessoas muito simples, Hã. analfabetos, não tiveram Hum. acesso ao colégio. E nós também, o propósito dos pais ter uma família grande no interior, é você ir para a roça trabalhar, e deu, né, Ter feito arquitetura já foi algo já foi, extremamente né. inovador na família, E eu né? passei por uma questão, assim, de já ter trabalhado muito cedo, com 14 anos, tinha Aham. feito 14, nem 14 anos, já estava, né, numa série de coisas que é para outra conversa, assim, o Aham. início disso, então, né. Mas eu tinha um propósito, eu sempre tinha um propósito, era muito inquieta, para mim nunca alguém me dizia não para alguma coisa, eu dizia: "Mas por que não?", né, para mim aquela coisa assim: "Não, isso não vai dar", para mim não tinha não dá, né. Qualquer coisa que eu tivesse, não tinha não dá. Porque para mim essa palavra não existia, Fê. Eu acho que ela não dá quando a pessoa não quer fazer, né, e para mim o não dá não tinha. Isso era em casa também, né, com a minha mãe, com o meu Uhum. pai, com todo mundo, eu não, né, não tinha essa de "Não, não dá. Não, vai dar", né, então eu sempre tinha essa, né. E sabe que eu acho que teve não é sorte, mas é propósito, Uhum. porque, às vezes a gente está no lugar certo na hora certa. E eu me lembro até hoje, eu estava eu não conhecia, só ficava andando ao redor daquela quadra ali, a primeira quadra, que era Coronel Vicente, Alberto Bins, a outra ali até a rodoviária, porque o meu Aham. ponto de referência era a rodoviária, se eu Aham. saísse dali eu não sabia mais onde eu estava. Então eu disse assim: "Não", eu estava na esquina da Alberto Bins Hã. com a Coronel Vicente e tinha o Hermes Macedo. E era agosto, era bem essa época, Aham. assim, perto do Dia dos Pais, uma semana do Dia dos Hã. Pais, assim. Na segunda-feira, na terça-feira foi, eu já tinha passado por tudo pedindo Emprego. emprego ali nos nos restaurantes, nas Restaurantes, coisas ali, comércio, tudo. colégio, tinha uma mesbla logo para Hã. baixo ali na esquina, tal. Eu pedindo tudo ali, mas não podia sair dali, porque eu não tinha a Aham. mínima noção. Aí eu tô na Hermes Macedo e tá um cara fazendo uma vitrine, um vitrinista fazendo uma vitrine e eu do lado, tinha um senhor do meu lado, Hã. eu olhando para ele disse assim: "Essa rua já passa pouca gente. O cara faz a vitrine para dentro, eu não tô entendendo o que ele quer, se é para chamar atenção, ele te chama só para fora". Aí o cara olhou para o meu lado assim, diz assim: "Tá, mas como é que tu faria a vitrine?". "Não, eu faria ela para fora, principalmente que é Dia dos Pais, o homem já não olha muito para essas coisas, né". Eu faria uma coisa totalmente chamativa, totalmente que prende os olhos, principalmente dos homens. Ele assim: "Tu quer fazer uma ficha aqui?". Era o gerente geral da Hermes Macedo, ali da região sul, tu Ah. vê, é uma coisa que eu não imaginei. Hã. Eu fiz o comentário fazer pra né. E tu sabes que eu fiz a ficha, tal, Hã. né. E eu me lembro quando o Rodolfo, o nome dele, eu tenho um agradecimento enorme por ele, né. Eu me lembro que ele disse assim: "Tá". E aí eu cheguei no departamento de RH e tinha uma pessoa chamada Jacira, que foi, ele me passou pra Jacira, tal, vamos ver, né. Aí quando eu disse pra ela que eu estava, né, nessa coisa, ela disse: "Não, eu trabalhava num escritório de arquitetura, fazia algumas vitrines encantado, aquela coisa toda, já fui vendedora, já fui um monte de coisa". E ela disse assim: "Tá, e o teu endereço?". "Não tem". Rodoviária no Co momento. é, "Como assim?". "Não, não tem", né. Aí ela pra mim assim: "Tá, e a". Eu disse assim: "Bom, eu vou procurar uma pensão, tal, Hã. né, mas eu tenho pouco dinheiro, não Hã. posso pagar", coisa. E ela mesma me indicou uma pensão que ela também ficava ali na Coronel Vicente Hã. mesmo, e aí ela me levou até lá para conversar com ao meio, né. E aí eu acertei com a pessoa pagando 15 dias, porque eu não Aham. sabia, não tinha dinheiro, né, né, e quando ela me disse assim: "Não, vai ter tem que ter um adiantamento no mês", eu disse: "Não, eu vou contar com o adiantamento pra pagar o resto do aluguel". Aham. Aí a mulher concordou, porque ela era Já a Jacira trabalhava, conhecia? e aí começou a minha jornada. Aí passou, para te resumir, ali foi uma coisa muito meteórica, assim, porque
No ano seguinte, eu já fiz as vitrines de Natal da Hermes Macedo, e aí passou uns 6 meses, eu ganhei um prêmio de melhor vitrine aqui, por fazer uma Chocolândia da Hermes Macedo. Fui eu que criei a Chocolândia, aonde mudei tudo na coisa e fiz um coelho, que naquela época, de Astracan, que fazia movimento. Foi a primeira coisa na vitrine da Hermes Macedo, na Albertus Binks, que era um coelho com movimento. E aí fiz a Chocolândia no último andar, no 4º andar, que todo mundo tinha que transitar dentro da E aí, loja. Gramado e Canela se inspirou em Marice, então. E aí depois ganhei em Bento Gonçalves, da festa do vinho, da festa da uva, já em fevereiro eu tinha ganhado em Bento Gonçalves e em Caxias, primeiro lugar das vitrines, né? E aí a Hermes Macedo me convidou para trabalhar em Curitiba, né? Até hoje trabalhava lá, trabalhava aqui, trabalhava lá, e até que me deram a questão da expansão da Hermes Macedo, né, para mim coordenar, e me davam a chave do prédio, e eu que botava a loja toda para inaugurar, né, entregava a loja para o gerente pronta, né. E foi uma jornada muito bonita, assim, Incrível, muito de persistência, Uhum. porque é aquela coisa que tu não para, né. Eu me lembro que lá não tinha vale transporte quando eu comecei, eu me lembro que o centro de decoração deles era aqui na Sousa Reis, perto já do aeroporto, aqui, né. Eu vinha todo dia a pé, lá até aqui, voltava, né, então não tinha ruim para mim, não tinha chuva, não tinha coisa, não tinha nada disso. Eu via como oportunidade, eu via: "Gente, eu estou tendo uma oportunidade que só Deus para Uhum. agradecer o tempo todo na causa", que eu digo, né, porque e E da foi, né? dali saí, fui para um outro escritório de arquitetura aqui da Tanujara Associados, quando eu não quis mais, porque eu viajava muito, e eu queria terminar, comecei a coisa, e do Tanujara Associados foi que me empolgou para fazer, contábeis. Aí Quando foi para a área de porque eles eram muito contabilidade. desorganizados, tal, aí eu fui fazer administração, na Aham. verdade, depois eu fui para contábil. Aí eu fiz administração, depois fui para contábil. E cada trajetória, e chegou um momento que eu trabalho numa empresa nessa área financeira, né, totalmente, né, eu tinha casado e eu disse assim: "Não, eu vou, possivelmente ter filhos, tal, e quero uma coisa mais, né, que não viaje tanto, fique mais", né, mal eu O sabia. casamento e são filhas, né? São filhas. Eu tenho 2 filhas minha e uma adotada, Aham. né, que adotei, que é minha. São 3 filhas, 3 são filhas, 3 3 filhas. filhas, é. E isso veio no período de contabilidade? Essa Sim, fase da vida tu estava sim, eu na estava contabilidade? cursando, mas eu estava trabalhando na De Casas, que era uma empresa do grupo do Ricardo von Tobel, que ali na frente da Mumu, na Ipiranga, do Hã. outro lado da rua, tinha hã, na frente ali tinha uma casa pré-fabricadas de Hã. madeira. E a gente fazia projetos para Florida, para Uruguai, para cá e tal, e eu coordenava essa área depois ali que eu saí realmente indo para uma área financeira, E aí né. nesse tempo veio também esses desafios de casamento, Sim, de ser sim. mãe, De né. eu demorei um pouquinho, uns Hã. 4 anos depois que eu me casei, eu fui ser mãe, né, eu já estava com quase 29 Hã. anos, né, quando a minha primeira filha. Mas foram desafios bons, porque aí eu entrei nesta área e e aí fui trabalhar numa empresa de segurança patrimonial e de limpeza e conservação, e ali eu trabalhei na área contábil, né, eu fazia financeiro, fazia a contabilidade deles, e o dono da empresa sempre dizia: "Tu tem que ter a tua própria empresa", né. E me lancei Aham. novamente num desafio de novo. Disse assim: "Vou". Aí veio o É, empreendedorismo. aí veio, montei a minha empresa, né, eu com mais 3 colegas dessa mesma empresa, né, e aí, teve o primeiro cliente que foi ele mesmo, eu disse: "Não, eu vou se tu vai ser meu cliente, né". Eu preciso ter um primeiro Primeiro cliente, cliente. né. E aí foi realmente assim, tu eu fazer sempre o melhor. Eu sou uma pessoa obstinada pelo melhor, né. Eu não chamo isso de perfeccionismo, porque perfeccionista tu era, o perfeccionista não gosta de errar. E eu acho que tu errar, Uhum. tu tem que saber que tu tem que mudar a tua rota. E quando tu percebe que o erro pode te levar para algo maior, não te lamentar com o erro, não ficar aí com medo de errar. Eu não tenho medo de errar. A gente não pode ter medo de errar, a gente tem que, e eu digo todo dia: "Vai mesmo com medo, vai, mas Vai. vai. Sai do teu ponto de inércia, vai. Com medo mesmo, mas vai",
né. Então, e ali foi uma trajetória muito legal, porque a gente começou num apartamento Hum, pequenininho, era menor que essa sala, Fê, era muito pequenininho, aham. né. Os 3 ali, a gente fazendo, né, quase, e até que passou 2 anos no máximo, eles não quiseram mais, um saiu primeiro, depois o outro saiu, e eu fiquei sozinha para tocar a Proseconta. E é o que é hoje a Proseconta, né, já vai fazer 35 anos, né, de uma coisa bem estruturada, e aí com isso eu fui me especializando em várias outras coisas, passei lecionando na graduação de Uhum. gestão de tributos na faculdade, então fiz uma série de outras coisas para aperfeiçoar, porque eu sempre, para mim, são desafios que tu tem que ter diariamente. Eu acho que o ser humano tem que ter, eu já falei que tem que ter propósito, mas ele não precisa, ele não pode, assim, se abster de não ter esperança todo dia. Uhum. Eu acho que é isso que motiva a tua vida. E tu não esquecer nunca a tua trajetória, porque, Fê, eu não deixo ninguém para trás. Se eu me comprometo com alguém, eu não deixo Uhum. ninguém para trás. Eu sempre tá grudado na minha mão. E aí veio as outras empresas, aí veio a Finance depois, né, que me leva para a diretoria do CEPROS, como eu já estava na diretoria aqui da FEComércio antes e agora Então, eu ia retornei. te perguntar isso, né. Hoje, a gente falou dos tantos crachás. Fala para nós, assim, quais são os crachás que hoje a Marice tem? Como empresária, a tua empresa, aí tem a diretoria, tem a Fecomércio, tem todas as tuas atuações hoje. É que hoje eu tô assim, eu tô à frente da presidência da FEPROS, da TIRS, by CEPROS, né, eu tô no segundo mandato, eu sou a diretora-presidente da Proseconta, né, também tenho a Finance, que é outra empresa que trabalha só em gestão e área Uhum, administrativa e financeira, né, porque isso é um calcanhar muito grande das empresas, essa parte, assim, de não saber fazer gestão. aham. E muitas partes que eu percebo que as empresas morrem por falta de gestão. Esse é o maior desafio do empresário É o brasileiro? maior desafio do empresário brasileiro, ele não sabe fazer custo, ele não sabe fazer uma coisa, ele mistura o bolso particular com a da empresa. As empresas, a maior parte, a 95% das empresas, elas morrem por falta de gestão, porque não sabe fazer Não gestão, importa o tamanho da não empresa, importa o esse é o tamanho, problema em comum em entre comum. todas. Eu digo assim, se tu não souber fazer gestão, porque tu pode ser boa dentro da tua empresa na área comercial, mas tu não sabe fazer gestão. E aí quando tu não gosta de alguma coisa, tu evita. E isso que eu percebo dos empresários, eles evitam fazer alguma coisa e deixam na mão de alguém que nem eles mesmos sabem fazer. E isso não é gestão. E aí tu bota em risco o Uhum, teu sonho, o teu propósito, tudo que tu, né, até as tuas economias muitas vezes, né. E nós temos um pouco também muitas coisas de vitimismo, muita coisa de assistencialismo, muita uhum, coisa que tu tem que se dispor disso, né. E eu falo sempre isso, que é um pouco da nossa cultura, um pouco do que a gente foi colonizado já por exploração, né. Então a gente pensa que pode explorar tudo uhum. e não, né, e isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que ter outra visão da questão empresarial, a gente tem que buscar alternativas sem precisar a gente tem que ter plano A e plano B. O empresário só tem sempre o plano A, não tem o plano B, né. Poucos empresários que eu vejo que têm plano Muita B. vontade e pouca gestão, Pouco planejamento, pouca gestão. planejamento. E eu sou uma pessoa que me especializei nisso, eu acho que é isso que as empresas, né, então é isso a Finance faz, ela faz junto com uma outra parte que tem a parte de tecnologia no meio disso, né, que Uhum. ela faz exatamente essa aplicação, ela se dá com instrumentos de tecnologia feito por nós mesmos, né, então é essa parte que me leva para o CEPROS. Antes eu estava como diretora do Sescom, das empresas de Aham. contabilidade, quando vim para a Fecomércio a primeira vez, né, que eu fiquei bastante tempo com o presidente Sabadini, que para mim teve um aprendizado imenso com o presidente Sabadini, né, e o Luiz Carlos Bon também. Aham. Ele foi meu primeiro presidente no Sescom, a primeira pessoa que me convidou para ser diretora de entidade. É com o Sescom que, se eu não estou enganada, dentro dessa tua história, teve uma época difícil, onde tiveram muitos poucos associados, Sim, foi com o Sescom. foi. 2012, 2016, uma coisa assim. Exatamente. Ficaram muito poucos Uhum. associados e sob a tua gestão. Não, eu não fui do Sescom que Hã. eu fiz a gestão.
Foi exatamente o CEPROS, a Você pode. TIRS. Mas teve um boom de associados depois É, sobre a tua eu não gestão. digo um boom de associados, mas uma qualificação, Uma né. qualificação Eu sou uma pessoa sempre muito próxima, assim, eu sou uma pessoa muito aberta. Quem me conhece um pouco mais acha que essa objetividade é minha, um pouquinho, né. Não, eu sou muito objetiva para tudo, então eu deixo muito claro tudo. E tudo que eu vou me propor a fazer, eu faço bem feito. Não por perfeccionismo, porque eu acho que quem está à frente, o meu associado lá do TIRS, ele merece que eu faça Uhum. muito bem feito para ele, né. Isso com o meu cliente também é assim, com todos os clientes que eu tenho, com todos, sábado eu recebi uma mensagem de uma aluna minha que fez gestão de tributos, eu dava no 7º, 8º semestre, né, na faculdade, e ela disse assim: "Professora, hoje para a reforma tributária eu estou lembrando que a senhora uma vez nos ensinou sobre o que que era o IVA, né, e que não tem nada a ver. E a senhora esses dias fez uma matéria que não tem nada a ver com o IVA tradicional, né, a reforma tributária, na verdade, eu digo que é a reforma tributária e o Rivotril do outro lado, né. Então é né, que o empresário não está preparado para isso. E não está preparado porque está discutindo meios para botar a culpa em alguém. E não está preparando essa empresa para a reforma tributária. E vai ter muita mortandade de empresa no próximo ano. Se a empresa não se der conta que agora realmente tem que fazer gestão, que mudou drasticamente, e isso mexe drasticamente com a parte de planejamento da tua empresa, gestão da empresa e sobrevivência, vai ficar para trás. Não tem alternativa. É uma virada muito grande de chave, de aumento de carga tributária, uma série de outras coisas. Que o empresário brasileiro, muitos não estão Não estão preparados. preparados, Né? Então, e acho que essa trajetória minha à frente do CEPROS me deu muita luz. Eu retornei agora para a FEComércio como diretora de novo, e eu tenho uma admiração na FEComércio muito grande, né? Porque eu sou uma fã da FEComércio, em si, pelo papel que ela tem como pessoa, né? E pelo presidente que ela tem na frente, um cara que tem propósito, que tem caminho, né? Ele é um cara incansável, né? Então, e eu gosto de estar com pessoas que são assim. Eu não vou estar com pessoas que não são Marice, assim. eu ouço tu falar, não é de hoje, e é uma grande inspiração, principalmente para nós mulheres, e assim, ver a tua atuação numa área que é predominantemente masculina, né, a área de contábeis, direito, à frente da TI, RS, né, que também a gente está aí no meio de tecnologia, é muito homem. E o teu posicionamento, né? E também contar pra gente, até para compartilhar com outras mulheres que estão entrando nessa área, ou que já estão e tantas vezes acabam se desmotivando, ficando chateada, os momentos difíceis, né? O quanto a gente sabe de uma coisa assim, quando uma mulher nesse ambiente fala algo, tem que provar muitas coisas para comprovar que você está certa. É questionada muitas vezes numa mesa de reunião que, se fosse um homem apresentando, talvez não fosse tão questionado. Por mais que isso tenha melhorado, a gente sabe que ainda existe. Eu vou te dizer uma coisa assim, ainda existe muito, muito mais que a própria sociedade possa compreender isso, né? E aí tu não pode pegar isso e trazer isso com a bandeira de, né? Tem que olhar para isso e também respeitar a dificuldade da cultura que nós temos, que nós vivemos, né? Nós progredimos, mas a gente não vai ocupar espaço sem conteúdo. O problema é que tu gritar sem conteúdo, ele não te leva a lugar nenhum. Ele vai ter, na verdade, um regresso. Eu acho que quando a gente quer fazer a sua voz, tu tem que ter conteúdo, tem que ter base. Eu, assim, ó, quando eu vou te dizer um desafio que eu tô agora, Fê, eu estou colocando a Proseconta nos Estados Unidos, em Orlando, né? E esse é um desafio que eu tinha de 1 ano a 2 anos atrás que eu venho fazendo esse planejamento. Há 2 anos que eu venho planejando, há 2 anos que eu tenho ido mais frequente para lá, né? Agora estou indo uma vez, uma semana por mês eu trabalho lá. Mas não foi uma coisa assim que... É difícil? É muito difícil. Tu vai dizer para mim, tu fala inglês? Não. Eu não falo inglês. Ótimo. Nós conversamos sobre isso nos bastidores. No inglês. Eu me viro, padeço, pego o Google lá do tradutor
me viro, mas não me paraliso, Aham, não me torno vítima, porque eu não sei fazer inglês, é culpa do governo, é culpa da coisa, aham. é culpa dos meus pais. Não, eu vou ter que me virar. Vou aprender, falo, me defendo assim, pá, É. me apanho, como um monte de palavras, não Aham. sei formar frases direito, mas não é isso que vai me parar. Então, quando as mulheres elas encarnarem isso, que encarnar Uhum. isso, vai com medo, vai fazer, não tem que te esconder porque os homens são melhores. Não, tu tem que ter conteúdo. Porque eu vejo muitas pessoas se posicionarem e quando tu começa a questionar o conteúdo e te aprofundar, não consegue dar Aham. respostas. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vou para uma reunião se eu não me aprofundo no que tem, né. Me aprofundo no tema, me aprofundo nas coisas que tem, estudo. Eu sou uma pessoa incansável de Uhum. estudar, eu estou sempre estudando, né. Então, assim, ó, eu não tenho culpas com ninguém, eu não tenho nada, assim, passei 3 anos agora, minha filha fez transplante há 1 ano e pouco Hum. atrás de 2 órgãos, ela ficou em hemodiálise 2 anos, ninguém nunca me viu, ser vítima. Quem me olha ao meu redor, assim, diz assim: "Poxa, mas que mãe é essa?", Aham. possivelmente perguntavam. Nunca viram eu me fazer de vítima, minha filha tinha que fazer hemodiálise, que a minha filha tinha 2 órgãos parados, que ela tinha uma fila de transplante, que ela tinha que fazer transplante. Eu fiquei sozinha num bloco cirúrgico, 14 horas de cirurgia com a minha filha sozinha, em Blumenau. Nada disso me coisa. Eu não me torno vítima das coisas que tu tem que passar. Tu tem que passar por elas. Tu tem que olhar as portas. O problema é que as pessoas sempre ficam olhando para sair para a porta quando tem um incêndio. Eu olho para a janela que tem. Uhum. E quando tu olha para as janelas que tu tem, tu vê outro horizonte na tua vida. Quando tu passa muita dificuldade, para mim eu já passei muitas dificuldades, muitos altos e baixos, muitas coisas. Passou por separação também, né, Separação, Marícia? né, com a minha filha pequena. Minha Pequena. filha tinha 1 aninho e pouco Hã. quando me separei, né. A minha filha, por coisa, eu ficava trabalhando às vezes 48 horas, fins de semana inteiros dentro do escritório. A Laura, que é essa que está nos Estados Unidos É. hoje, com 25 anos, doutorada, uma carreira brilhante, e nada me Aham. paralisava. Ainda não nada disso me paralisou quando tinha uma adolescente que acabei ficando comigo na jornada, e a minha filha hoje, que ela veio para minha vida com 12 anos, Aham. né, e está hoje comigo, trabalhando comigo, né, formada em direito, já mestrada, já com especializações, né. A Cláudia passou por momentos críticos na vida, entre vida e morte, né. E eu Não acho foi fácil, não né, foi Marícia? Não fácil, foi mas a fácil. vida não é fácil, Uhum. né. Eu sempre digo assim, a gente não constrói degrau sem Hum. pegar o tijolo e cimentar. A gente não faz isso, gente, a gente tem que ter essa percepção, vamos parar de ter culpados na nossa história. Tem que colocar para a gente mesmo os pesos do que a gente tem. Uhum. E quando tu olha para essa percepção, a vida dá um giro, né. Agora quando tu diz assim: "Olha, poxa, mas tu tá indo para os Estados Unidos, tu não fala bem inglês, tu não" vai, vai e vou fazer. Tem oportunidades lá, tem oportunidades maravilhosas da Uhum. empresa, da Proseconta crescer lá fora. Nós já tínhamos clientes aqui Uhum. com a empresa lá Empresas lá. fora. Então, assim, ó, e quando eu disse assim para mim, assim: "Vou", mesmo com medo, morrendo de medo. Semana passada eu estava lá e aquele trânsito é né, é um tamanho que tu não, né, de movimento, e eu me organizava de um lado para o outro, e sou mãe no meio disso. A minha filha está mudando de cidade nos Estados Unidos, ela está indo para Maryland, então eu estava lá, eu desci até a cidade dela, que é 80 quilômetros, para ajudar a fazer a mudança, e estou lá fazendo o papel de mãe, fazendo o papel, e nunca foi uma dificuldade para mim isso. Eu sempre vejo Uhum. oportunidade. É isso que a gente tem que olhar, não culpar a dificuldade, "ai, porque a gente tem muita dificuldade as mulheres ainda". Eu teve muitas vezes, Fê, eu já teve momentos que eu entrei em reunião e tinha homens que quando eu estava chegando na reunião, eu era a pessoa que Hã. estava da Hã. Proseconta, a pessoa simplesmente fechava a porta, pensando que eu não era da reunião. Eu era a pessoa mais importante, porque eu era a contadora, eu tinha que entrar na reunião. Ele fechava a porta. E eu dizia assim: "Dá licença, é comigo a reunião". Então, Aham. mas isso nunca Aham. me chateou, nunca me chateou. Gente,
Eu sentava, defendia, eles viam que eu tinha conteúdo, Aham. eles viam que eu tinha aprofundamento, eles viam que eu tinha solução para a questão deles, que eles estavam. Eu tinha pesquisado tudo sobre a empresa deles. Eu sabia quem era o dono, o que ele fazia, como ele fazia, se ele tinha estudado. Eu pesquisava tudo. E hoje tem essa facilidade, né? Mais ainda. Eu pesquisava tudo, eu tinha tudo. Coisa. E hoje é muito difícil que eu entre numa reunião sem saber o que eu vou responder. Uhum. Porque eu sei, eu estudo a empresa. Eu estudo o que eu estou fazendo, eu estudo o que a empresa é. O meu cliente não chega na minha mesa sem uma resposta na saída. Ele pode ter o plano A e o plano B. Ele tem que refletir o que ele quer. Eu deixo para ele essa decisão. Mas ele sabe que se ele escolher o plano A, ele vai ter a mão minhas. E se ele escolher o plano B também, ele vai ter a minha mão segurando. Então, é esse comprometimento que a gente tem com as coisas, né? E esse comprometimento que a gente tem com a vida da gente mesmo. Enquanto mãe, enquanto sociedade, enquanto olhar para os outros lados e puxar as pessoas que estão menos favorecidas, não esquecer o ponto de partida que tu veio, manter sempre a humildade. Eu acho que essa é uma das coisas que o ser humano é cruel, mas eu vou te dizer, mantenha a tua humildade, mantenha o centro de onde tu veio, mantém que as pessoas têm dificuldades, elas não têm as mesmas oportunidades e tu tem um fio condutor que é o teu propósito, dar oportunidade para essas pessoas. E nem né? todos têm as mesmas habilidades e facilidades, né? Todos nós somos diferentes. Se nós fossemos iguais, eu acho que seria muito difícil, muito chato, na verdade. Eu acho que cada um tem as suas habilidades, cada um tem que se encontrar. Eu me encontrei na área que eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu, assim, para mim, não tem. Às vezes, hoje eu não precisava vir para o escritório, mas eu amo o que eu faço. Tu te vê hoje, Marice, como... quando tu diz assim, eu amo o que eu faço, né? E eu, Fernanda, já atuei em diversas áreas também. E um julgamento que eu já ouvi muito era do tipo assim, faz arquitetura, faz contabilidade, faz direito, e aí parece que para algumas pessoas isso parece que você não se encontra, né? O meu sentimento, e aí eu queria saber se é o mesmo teu, é que isso tudo se complementa e me traz uma facilidade de construir o novo e de entender as diversidades até das pessoas. As coisas parece que são peças de um quebra-cabeça, onde parece que a arquitetura faz parte de tudo isso, o direito complementa o conhecimento dentro da contabilidade, e a administração administra tudo isso, e aí tem ali um perfil empreendedor e líder da Marice, isso tudo se complementa. E é isso que faz te sentir tão feliz? É isso. Eu acho que todas as atividades, elas são coligadas. É um ecossistema, na verdade. Tu não tem uma funcionalidade da coisa. Às vezes eu uso a própria arquitetura até hoje, porque, para mim, a arquitetura ela é mais ou menos que nem um Lego de construção. Quando eu estou numa empresa, eu me lembro muito do que eu fazia na arquitetura. Quando eu estou fazendo um planejamento de um projeto para o meu cliente, muito do que eu tenho de estratégia é o que eu usava na arquitetura. Então, quando tu consegue andar, porque a arquitetura que eu fazia, porque eu trabalho numa empresa de engenharia, o Mirta era engenheiro e o Mano era arquiteto. Os dois eu via como eles se completavam. E quando eu fazia um projeto lá na arquitetura, que eu era estagiária na época desse escritório, a gente fazia a planta da casa mobiliada já para o cliente. Para ele sentir, não simplesmente entregar uma planta baixa. Eu já mobiliava, botava todas as mobílias no lugar. Botava tudo no lugar. Para ele já enxergar, para ele enxergar o sonho dele. Então, eu acho que as coisas se complementam. Eu acho que tu conseguir montar as coisas para um cliente, olhar como... Eu consigo olhar, se tu me der hoje qualquer coisa, eu consigo olhar o resultado, eu consigo enxergar aquilo. Às vezes eu falo assim, tá, mas como é que tu enxerga isso que vai dar? Porque eu consigo. Essa facilidade que eu tenho foi a arquitetura que me deu. Entendeu? Porque eu lidava com aqueles que a gente chama, aquele pessoal de obra mesmo. Eu ia para a obra todo dia, eu ia na concretagem da obra, e não era como hoje, que tem toda essa facilidade na construção civil. Eu ia lá, eu estava com capacete, eu estava lá, eu tomava café da manhã com eles lá no meio da obra. E eles, cada vez que eu dizia assim, eu me lembro do seu Pedro,
E já vai estar feito, dona Marisa, ele dizia. Então é essa coisa que tu tem que interagir, não importa onde tu está vivendo o momento da tua vida. Todas as pessoas que estão transitando, e é isso que o ser humano tem que perceber, todas as pessoas que estão transitando na tua vida, Fê, a qualquer momento tem que ter os olhos assim. Que nem hoje, eu tenho que ter respeito com as pessoas que eu tenho, da trajetória que tem, desde a pessoa que serve o café, eu admiro todas elas, não importa o que faz. Ela faz aquilo para um propósito da vida dela. E se tu não souber olhar isso, tu não está olhando para lugar nenhum. Tu não está olhando para os sonhos das pessoas, para o propósito das pessoas, para as dificuldades das pessoas. Às vezes eu olho um pouquinho, e teve um momento assim que eu dizia, gente, eu não consigo, a pessoa estava com um problema, eu não conseguia enxergar. Eu fui lá fazer psicologia empresarial, né? Para poder olhar, fiz uma especialização em psicologia empresarial, para mim olhar. E hoje, quando eu olho para o olho da pessoa e pelo timbre da voz, eu conheço a pessoa. Eu me dou conta que a pessoa não está bem. Eu paro um momento assim, não, pera um pouquinho, essa pessoa não está bem. Eu paro tudo, se eu tiver que desmarcar minha agenda, eu desmarco tudo, porque aquela pessoa está. Entendeu? E eu tô naquele momento. E tem outra coisa, as mulheres às vezes se culpam muito, porque eu sou mãe, eu sou isso, aquilo. Gente, filhos não precisam de quantidade de horas, elas precisam de qualidade de horas. Quando eu estava com as minhas filhas, era poucas horas, mas era de qualidade. Eu me jogava naquilo que ninguém, eu parecia assim que estava aquilo ali. Então é a qualidade que eu tinha. É a qualidade de tu perceber que tu chegava em casa e olhava para ela e ela tinha, eu via que ela estava com dificuldade e pega assim, vamos conversar. E o vamos conversar é o conversar. Entendeu? É isso que precisa. E aí tu não te sente culpada, porque tu tá nos momentos que tu consegue perceber quando o teu filho precisa de ti. E ali tu te entrega só E pra tu não eles, se né? fica de vítima, tu não fica se fazendo de coisa, porque ele percebe. Tu não fica te culpando, tu não fica fazendo coisa. Ai, minha filha agora, pô, ela entrou no hospital, tá entre a vida e a morte, vai perder dois órgãos, vai ter que fazer... Não, não. Eu nunca vi minha filha chorar. Não vi ela chorar. Por mais que ela passou por muitas batalhas, porque ela não viu a mãe dela chorar. E eu me lembro de uma cena, um dia que ela estava entre a vida e a morte, no Hospital Moinhos, e uma mãe estava uma coisa desesperada, que a filha estava assim, mas a enfermeira disse que está num momento crítico, tal, e a senhora não derrama uma lágrima, assim, derramar lágrimas não vai me ajudar, eu disse para ela. Porque quando a minha filha olhar para mim, e se eu estiver derramando lágrimas, eu disse para ela, vai ser pior para a saúde dela. E se eu estiver otimista, ela vai ter uma esperança que tudo vai dar certo. E era isso que eu tinha. Nos piores momentos eu estava lá segurando a mão. Eu estava lá, mas estava lá. Então é isso que eu digo. Então, aí tu não sente culpas. E passaram pessoas na minha vida que entraram, que saíram, que permaneceram. E são pessoas que me deram aprendizado. Eu sempre digo, não, mas a pessoa te decepciona. Não, ela me deu aprendizado. Ela me deu aprendizado de lidar com aquilo. É como tu enxerga isso, Fê. Porque se eu tenho uma pessoa que passou, não, mas a pessoa te aprontou, aquelas coisas, a pessoa te aprontou, te decepcionou. Não, não me deu aprendizado. Porque de alguma forma, tu tem que olhar para o aprendizado disso, né? Então, assim, ó, e são coisas que eu faço com coração, acho, sei lá, com alma. A gente sente isso. E eu acho tão, assim, é realmente muito entusiasmante e inspirador. Inspirador é o melhor. Ver que depois de 35 anos, né, como empresária, com a tua própria empresa, esse ano tu começa tudo de novo, quando leva para fora do Brasil. Sim. Então é um sentimento também de começar tudo de novo. Tudo de novo. Porque tem toda uma experiência, óbvio, de 35 anos aqui e tal, mas está indo para um outro país, então é começar também. Mas então dá também essa euforia, essa coisa boa, se né? eu comecei quando eu peguei aquele ônibus encantado, não tendo toda... Tu tá te sentindo assim de novo, Marisa? Eu me senti, sabe? Pegando de novo esse quando eu tomei ônibus. essa decisão, eu me lembro que eu tomei essa decisão, não vou, né? Começou a ter contatos lá com brasileiros me incentivando, né? E quase eu disse assim, gente, é uma decisão muito diferente na minha vida nesse momento, né?
eu estou à frente da presidência do TIRS, tem uma série de coisas, estou no projeto do Portuac, junto com o Senac, a gente está fazendo, vai mudar a vida desses alunos, né, no turno inverso, e eu acredito muito que a gente tem que ter sempre esse propósito de resgatar e dar a mão para quem está menos e trazer para o mesmo propósito, né? E eu disse assim, quando eu tomei essa decisão, eu me lembro assim que, eu disse assim, chegou a hora, Marícia, chegou a hora, só que chegou essa hora com muito mais bagagem. Chega com medo? Chega. Pá, medo tremendo. Essa semana me deu um monte de medos. Essa semana eu passei, semana passada lá, eu disse assim, gente, porque... Onde é que eu fui me meter? A minha filha, nas outras vezes, ela tentava conciliar, né, coisa assim, e essa vez ela não estava disponível, né? Mas ela disse assim, mãe, vai ficar bem? Vou. Ela assim, mãe, tu chegou onde tu tinha que chegar? Cheguei, já estou na reunião. E passei fazendo reuniões a semana inteira, foi uma agenda intensa, né? Então, eu disse assim, gente, e sabe assim, desde eu na sexta de noite eu tinha que devolver o carro no aeroporto, é a primeira vez que eu ia fazer sozinha. Eu disse, gente, eu sei que eu não posso subir a rampa, mas agora como é que eu vou fazer? Eu disse assim, como eu faço? E eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei fazer. Aí eu disse, Laura, e ela estava lá em outra cidade. Né? Assim, Laura, eu sei que eu não posso subir a rampa, como é que eu vou? Porque eu boto no Waze aqui, terminal C, ele me dá para subir a rampa. Assim, não, mãe, vamos junto, vamos pegar o bonequinho aqui, e ela junto comigo num vídeo, fazendo um bonequinho, para dizer, mãe, olha aqui, ó, quando tu chegar na rampa, segue em frente. Gente, morri de medo, tá? Quando eu cheguei lá, não subi a rampa, não entrei onde tinha que entrar, passei reto sem querer. Ai, fiz uma volta tremenda tal, mas o que eu tenho? Saí 1 hora antes, 2 horas antes, né? Errei o caminho, errei de novo, até que eu acertei. Assim, pô, mas era tão fácil. Agora, mas pronto. Não me apavorei. Assim, ó, não, eu vou chegar lá, né? Eu sei, não vou acordar ela porque tá muito cedo, era 6h30 da manhã, 7 horas. Mas assim, mas vou fazer. E fiz. E deu certo. Dá certo. É que tu não pode te paralisar. Eu podia ter me paralisado, tal, né? Não. Fui, né? Aí cheguei lá e assim, com a maior coisa. Assim. Aí eu cheguei, entrei para devolver o carro e tinha uma outra pessoa que estava meio perdida. Eu abri a janela assim, tu tá perdida? Estamos as duas. Mas é a mesma caminho, então nós vamos se encontrar juntos. Tu vai atrás de mim aí, que nós vamos se encontrar juntos. Aí ajudou alguém, né? Então, e fui lá, até porque eu achava meio estranho ter que passar por aquele espaço, mas ok, tinha que passar pelo espaço. Depois eu me dei conta que tinha uma coisa ali que eu não tinha dado, porque tu fica nervosa e tu não percebe alguma série de coisas. Muito fácil, né? Quando a minha filha me manda uma mensagem, mãe, tu tá onde? No aeroporto, já sentadinha aqui. Mãe, deu certo, então tudo certo. Deu tudo certo, já me resolvi, já me perdi, me perdi de novo, já me achei. E já te achou, já... Então, é isso, é sobre isso. É sobre isso. É sobre tu não te paralisar, é tu te aprofundar, é tu não te fazer de vítima, é tu olhar para as oportunidades, porque enquanto tu estás aí lamentando, tu não enxerga as oportunidades que tu tem. Então, é isso que eu tenho que sempre dizer. Olha as oportunidades. As oportunidades que se tem não são fáceis. O meu caminho não foi fácil, ele foi muito difícil, muitas coisas sozinha. Eu não teve pai das minhas filhas, o pai das minhas filhas não foi presente para nada. Eu não sei nem se ele sabe que a Cláudia fez transplante. Então, por isso que eu digo. Eu não sei nem se ele sabe que a Laura é doutorada agora, com 25 anos. Ele não sei se sabe ou não sabe. Mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta, que quem passa pela minha vida, ele sai muito diferente da minha vida. Ele sai mais ser humano, ele sai mais alto, ele voa alto, porque eu estou sempre incentivando, estou sempre pegando na mão e vai, né? Só se a pessoa não quiser ir. Porque se ela não quiser, ela tem uma escolha em algum momento, porque tu tem que... Não dá. Olha, até aqui eu posso fazer por ti, mas aqui tu tem que fazer. Sim, tem a parte de cada um, né? E cada um, eu acho que cada um tem um potencial tremendo. O ser humano, se ele soubesse o potencial dele, o problema é que ele tem que se escutar. O ser humano é muito ansioso, ele tem que se escutar qual é. E fica agindo muito conforme a opinião dos outros, né? E aí muitas vezes toma decisões na carreira, na vida pessoal, baseado no julgamento de alguém, ou não querer ser julgado daquela forma. Então, o que vão pensar, o que não vão.
E acaba não se escutando, né? Não É. seguindo o caminho que Eu realmente acho que a melhor deveria. vez é tu ficar em silêncio. Às vezes, as Uhum. tomar decisões que eu tenho que, às vezes, fazer, eu fico em silêncio, eu fico quieta, eu me recolho um pouco. As pessoas acham assim, ai, tu tá... Eu tinha uma pessoa na minha vida, até um ano atrás, e quando eu me recolhia, assim, tu tá braba com alguma coisa. Assim, não, eu só tô pensando. O problema é que as pessoas não estão acostumadas com isso, tu ficar quieta, pensando, e, por exemplo, tem a pessoa masculina, ela pensa sempre que tu tá, olha pra mulher assim, tá, ela tá braba, porque ela tá quieta. Uhum. Não, eu reflito. Uhum. E eu, para tomar decisões, eu reflito muito. Eu, claro que não foram trajetórias boas, a gente perdeu toda a sede dos Reprodos agora, como a comércio também foi atingida, né? Eu nunca disse assim, não, vai dar tudo certo, nós vamos de novo, vai, quase. Eu sou uma pessoa de gestão, eu sou uma pessoa que passo, olha, eu sou muito, não sou muito, eu sou mais de fazer. Me dá alguma coisa para mim, eu vou fazer. Tem um desafio, eu vou fazer. Não vai ficar parado Não se vai ficar lamentando. parado. Ele só tem uma coisa. É que nem esse projeto portuário, assim, não, ele vai demorar um pouquinho mais, mas nós vamos fazer uma coisa muito bem estruturada. E está muito bem estruturada agora, né? Eu sei que tem aqueles alunos que estão sempre numa fragilidade, que estão lá no contraturno e tal. Eu vou fazer de tudo para resgatar todos eles. Eu sei que eles vão ser muito bem sucedidos. Isso é um propósito que eu tenho. Aqueles alunos que estão lá naquela família, a família acreditando neles já e deixando essa oportunidade para ir no contraturno fazer, porque essas crianças também, elas ajudam no sustento da casa. Os pais já aceitando que no contraturno eles vão para uma coisa que vão trabalhar com tecnologia, vão trabalhar junto com essas coisas no contraturno, eles vão ser cidadãos melhores. Daqui a Eu pouco vou tu vai ver resgatar eles isso. numa presidência, num empreendedorismo, num lugar de destaque. E eu faço isso o tempo todo. Eu quero que as pessoas façam isso. Eu quero que tenham, não mais Marices, tá? Pela dificuldade que ela passou toda. Mas eu quero que tenha pessoas que acreditem em si. Boas pessoas em cargos de liderança. Sim, que porque possam continuar nós isso. precisamos. O país precisa de pessoas que tenham posição, as pessoas precisam conviver mais, as pessoas precisam respeitar mais as entidades, principalmente as entidades sindicais, as empresas, os empresários, eles precisam se aproximar das entidades sindicais e empresariais, que essas o ajudam porque ele vai ter debates, ele vai ter alguns seminários, vai ter alguns congressos, vai ter alguns debates que é importante para a evolução dele. Porque senão ele está fazendo o quê? Para ser empresário, esculpar um... Não, ele tem que estar perto disso. E parece que o empresário brasileiro às vezes não compreende que essas entidades estão dando para ele uma oportunidade imensa de melhorar o aspecto deles. A gente vê essa própria casa, essa comércio, o que ela faz em prol do empresário. E eu vejo assim, quantos empresários realmente utilizam e valorizam. Valorizam, utilizam, né? enxergam E isso. querem enxergar isso como um diferencial que aquela entidade está fazendo. E é isso que tem, né? Porque fica uma coisa, eu sempre digo, e é outra coisa que eu sempre digo assim, ó, que a gente tem um sistema governamental que tem um empregado do outro, um empresário do outro lado, o governo está no meio, bota um contra o outro, esse toma dos dois, e ficam aí os dois discutindo, porque esse aqui que está no meio, toma desse. Em vez de discutir realmente qual é o país que nós queremos, qual o país que a gente quer para nós, né? A gente não pode mais discutir isso com franqueza nesse país, porque né? Eu acho que país que a gente quer? A gente quer um país melhor. E a gente não está falando aqui de democracia, ser isso, ser aquilo. Não, a gente quer um país melhor, é um direito do cidadão. Não por título de partido, não por não, coisas assim. Né? Eu não sou de partido nenhum, eu só quero que tenha alguém que governe esse país com seriedade, com algo que leve o nosso barco para um destino de futuro. Porque a gente está com os barcos desgovernados e essa coisa bagunçada, né? Mas é muito bom, porque a gente vê assim, a gente tem esse barco maior, desgovernado, mas a gente tem ao redor dele pequenos barcos que estão tendo pessoas como você, como o Arcione, que já esteve aqui no nosso programa também, como tantos outros líderes que a gente ainda vai trazer para esse sofá, que estão aí também fazendo a sua parte na sociedade, que estão ajudando a ser melhor. E eu ia te perguntar, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, sobre qual crachá você não abriria mão.
tem esse crachá de destaque e um motivo para isso? Ou hoje você não se imagina mais apenas com um crachá? Eu não me imagino só com nem com crachá, assim, que possa designar. Mas uma coisa que eu não abriria a mão de um crachá é Damaris em si. Como pessoa, como propósito que ela tem, como coisas que ela quer ainda fazer, né? E aí eu digo assim, gente, eu tenho 64 anos, Fê, e estou começando uma jornada num país totalmente diferente, sem falar bem Sem inglês, dominar a sem dominar a língua. língua, sem É dominar, muita inspiração, né? Marice, Então, assim, eu acho que eu não abro mão desse crachá, de ser a de Marice. ser a Marice, de ser isso, de sempre não aceitar o não, como coisa, de sempre dizer assim, ó, dá-se um jeito, a gente vai, eu vou conseguir. Eu não saio de manhã de casa se eu não digo assim, ó, rezo e digo, hoje vai ser um dia maravilhoso. E todas as pessoas que estão ao meu redor, é outra coisa que eu não abro mão, que isso é a Marice, de enxergar as pessoas. Isso, a gente tem que aprender a enxergar as pessoas. Marice, e a gente que está ao teu redor, a gente que agradece por você também fazer o nosso dia melhor. Porque não é a primeira vez que eu estou tendo a honra de te entrevistar, mas já te assisti em alguns palcos e é sempre essa inspiração. Então, esse teu desejo de fazer as coisas muito bem, de que vai dar certo, também passa para quem está com olhos e ouvidos atentos, e você faz dar certo para a gente também, porque isso reflete no nosso dia a dia de, poxa, hoje não está sendo um dia bacana, acho que as coisas não vão dar muito certo, mas olha como foi a história da Marice, né? Não foi fácil. E vem a voz da Marice também, dizendo, vai dar certo, não vamos desistir, vai dar certo. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada por compartilhar a tua história aqui no Sem Crachá. E que seja uma inspiração para todas as pessoas que assistirem e que possam conhecer melhor quem é essa mulher que faz história no nosso estado, no nosso país e agora fora do país também. É uma gaúcha que está aí fazendo tudo isso. É uma honra mesmo, uma alegria. É muito bom saber que tem uma mulher, que tem uma gaúcha que está fazendo história com tanta honestidade, com tanto amor. Eu acho que tem a coisa, mesmo nos dias difíceis, olha o que quer te mostrar essa dificuldade. Porque quando eu tenho um dia difícil, se tu parar e olhar para aquilo, eu acho que tem uma elevação se tu olhar de forma adequada. Quando tem um dia muito difícil, olha o que está acontecendo, por que aquilo aconteceu. Então, quando tu olha isso, e às vezes tu não percebe na hora, mas antes de deitar, reflete, puxa, aconteceu isso no meu dia, por que será que aconteceu? Aí tu começa, não, peraí, aconteceu isso porque eu agi assim, eu agi assim, eu agi assim. Não busca culpado, busca primeiro tu. Faz uma faxina em ti primeiro, tá? E olha para ti primeiro. Como é que tu chegou, como é que tu abordou, e por que aquilo aconteceu? E quando tu tem essa coisa tua de realmente uma verdade tua, tu não deixa isso passar despercebido. Tu olha para aquilo ali e diz assim, não é o momento, às vezes, e eu tenho muito assim, tem momentos que eu passo cruciais na minha vida até hoje, eu digo assim, que eu tenho vontade, às vezes, 1, 2, 3, até 10. Eu digo assim, mas não é momento. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer. E sempre dizia isso para minha filha nos piores momentos. Nós estamos vivendo um propósito. A gente sabe qual é a porta de saída e a janela de saída, minha filha. Nós sabemos disso, tá? E tu não desiste porque não tem por que desistir. Tu tem tudo para dar certo. E isso que a gente tem que perceber. Lidar diariamente com a vida, com as pessoas ao redor, não é uma tarefa fácil, Fê. Ele é uma tarefa muito árdua diariamente. Mas a gente... Não tem escapatória. Não tem escapatória. Não tem escapatória, a gente tem que lidar. Tu tem duas coisas. Ou tu te lamenta e fica ali. Ou tu vai. Mas vai, mesmo, eu digo uma coisa, mesmo com medo. Vai. 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 Vai com medo. Vai com vai medo, com vergonha.
Vai, mas faz, não desiste dos sonhos. Quando pensar em desistir, lembra da Marice. Erra. Volta, assiste de novo ela falando. Então, se você gostou da história da Marice, já aproveita, deixa o seu comentário aqui, curte, envia para alguém que pode ser muito útil estar escutando a história dela. E claro que tem aqui o nosso agradecimento para que esse programa aconteça aos nossos apoiadores e patrocinadores da S+, da Dacor Shop e da Felicitar RH. Obrigada a todos e até Obrigada. mais. Obrigada, Fê, Obrigada. obrigada.